Agora com a Semana em Foco, Jefferson Santos do portal Meso Regional e os destaques desta semana. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, ouvintes da Rádio Itabirá FM, bom dia também aos seguidores do Meso Regional que nos acompanham aqui, mandam os comentários, né, que estão seguindo tanto o Meso Regional quanto ouvindo a Itabirá. Olha, tu gostou da ideia do sapinho virar símbolo de Blumenau? O sapinho de ouro, que está em extinção, tamanho de uma unha. Não sei se você chegou a ver ali com o secretário. Tamanho de uma unha, cara, cabe na unha. Sim. Só, no mundo inteiro só existe em Blumenau. Entrou em extinção e foi descoberto pelo Instituto Boticário, né? Que só tem aqui. E agora vai virar símbolo do município. Legal, também, né? Uma lei que deve ser assinada pelo prefeito de Blumenau no dia 5, né? Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Eu nem sabia que existia essa espécie, né? Nem sabia que existia sapinho tão minúsculo. Eu já ouvi falar, só não sabia que era uma espécie daqui da nossa região, né? Só vive aqui. Pois é. E também é a escola de Fritz Miller, né? Exatamente. Acho que vale a gente sempre lembrar disso. Exatamente. Né? Então tá aí, ó. Pro dia 5 de junho tem essa ação especial, né? De uma espécie que só existe em Blumenau, que vai se tornar também símbolo aqui da cidade, o sapinho de ouro. Muito bacana. Agora vamos falar sobre notícia triste, que é mais uma morte no trânsito aqui da cidade, né? Mais um motociclista, infelizmente. Estamos se aproximando do fechamento do Maio Amarelo e com uma notícia dessa, né? Infelizmente, o motociclista que ainda não temos idade nem o nome até o momento, mas colidiu em um poste ali no entroncamento da rua Johann J.G. Hadlich, né? No bairro Passo Manso, com a Bernardo Reiter. Então, onde inicia Bernardo Reiter e onde termina a Johann Hadlich. Tem uma escola, tem uma igreja ali, foi abordado por pelo menos 5 moradores ali ontem à noite, Jorge, que pedem por mais segurança. Aliás, né, a Prefeitura Municipal instalou equipamentos de vigilância eletrônica para velocidades, furar sinal vermelho aqui no centro e nos bairros não, né? Porque sempre é o centro. Parece que quando as pessoas comentam a indústria da multa, faz um certo sentido, porque não é aqui no centro onde acontece o maior número de atropelamentos, de acidentes de trânsito com vítimas, e sim nos bairros. Esse lá é um lugar que necessita, tem um semáforo, muitos não respeitam. Uma faixa elevada lá talvez iria bem, embora, né, isso é submundo, como dizem os especialistas, né? Não se coloca mais lombada física nas cidades, embora a última gestão fez isso em Blumenau por necessidade, mas lá estão pedindo por melhorias lá, porque tem muita gente que não respeita a velocidade e também nem o sinal vermelho. Inclusive, faz uns 10, 15 dias que uma adolescente foi atropelada na faixa de pedestres quando o sinal ainda estava liberado para a travessia de pedestres, foi atropelada por um motociclista. E ontem esse aí colidiu sozinho, não portava documentos, moto atrasada, infelizmente faleceu ali na hora, né? Infelizmente, né? Falar em Maio Amarelo, programação termina hoje com um simulado de acidente ali no Parque Ramiro Ridiger, né? Então quem passar por ali não se assuste. Exato, é um simulado lembrar, né? de acidente. Eu acho que, se não me falha a memória, às 2h da tarde. E amanhã tem uma ação educativa ali em frente ao 23º BI, na Rua Amazonas. Quem passar ali pela Rua Amazonas, né, tem uma blitz educativa em alusão ao encerramento da programação do Maio Amarelo. E à tarde, a partir das 3h30, um passeio ciclístico que parte ali do Parque Ramiro Ridiger. Quem quiser participar é só chegar ali com sua bicicleta, com uma família, para participar desse evento também alusivo ao Maio Amarelo, que marca o encerramento desta programação aqui em Blumenau. Tudo buscando a conscientização, né, por um trânsito mais seguro. E eu percebo que as fiscalizações voltaram a acontecer em Blumenau, né?
bastante no mês de abril. Eu senti uma... Ou talvez houve, mas não houve divulgação. No mês de maio, poucas blitzes, mas ontem à noite teve tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal de Trânsito. Embora não recebi aí a divulgação dos números, né, Jorge? Mas aconteceram. Inclusive, passei por uma delas. Passou tranquilo, né? Tranquilo? Não, quem não deve não teme, né, Jorge? Vamos lá. Olha, chamou a atenção essa semana, cara, um caso que eu, sinceramente, é um caso para chamar a atenção e deixar a gente esperto, né? Um homem de 35 anos que teria perseguido uma menina de 14 anos. Esse homem seria cliente da padaria da família dessa menina que trabalha, que prestava serviço, ou presta serviço, né, para os pais no caixa em determinados horários. Teria falado até para o pai dela, né, que estaria apaixonado pela menina, mas a criança, uma criança, né, 14 anos, teria dito à polícia, né, que percebeu que várias vezes ele teria perseguido ela nesse sentido. E a polícia depois descobriu que já tinha passagens, né, por situações parecidas, né? Gente, a gente tem que ficar mais atento para esse tipo de situação, né? Chamam isso de stalker, né? Exato, é um nome bonito para esse tipo de crime. Tem que ser assim, uma perseguição, é tarado mesmo, né? É pedófilo mesmo. É igual fake news, não uso esse termo, é mentira. Fake news é mentira. Passe a usar o nome que afeta mesmo, é mentira, não, é perseguição, é um indivíduo tarado. Ficam gourmetizando os nomes e aí só favorece os marginais, né? Mas vamos lá. Aí tem muita gente, nossa, na minha época eu trabalhava com 10, 12, 14 anos. Eu comecei com 14, Jorge. Escondido, porque já na minha época, eu ainda sou jovem, Jorge, e na minha época trabalhar com 14 anos já era um impedimento, só podia com 16. E a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, surge justamente para proteger as crianças e os adolescentes de marginais como esse. Então é muito possível que o pai da menina se incomode mais do que o marginal, do que o tarado, né, que já teve esse tipo de comportamento e que certamente não deve estar preso. Por quê? Porque ele não cometeu um crime mais grave. Talvez ele teria que ser flagrado cometendo uma situação muito mais grave para que a justiça tome de fato dê uma atenção para esse indivíduo aí, que ele precisa levar um corretivo, doer no bolso dele. E detalhe, tem muita gente que vem de outros estados, norte, nordeste. A gente teve o prefeito noticiando uma abordagem recentemente, e eu vou te falar, Jorge, que lá é tudo normal. Assim, não que seja normal, mas lá eles não têm essa diferenciação para uma menina de 14, 15 anos casar. Em alguns estados brasileiros é tudo normal. Engravidar uma menina de... eu não lembro de qual estado são, mas meu avô mora no sítio e veio um pessoal lá, o tio engravidou a sobrinha de 12 anos. Normal. Normal, para eles é normal. Como se não tivesse nada de errado. Então lá estão vivendo, o tio já não casou, não cria a criancinha que nasceu, nem nada disso. Então, assim, ao mesmo tempo que isso repudia, que a gente sente um repúdio e que é de se repudiar, tem gente que acha normal. Então esse indivíduo ele vai continuar tentando a sorte. Sabe por quê? Porque ele já deve estar em casa, dormindo no seu travesseiro, tranquilamente, enquanto o pai e a menina, sim, estão preocupados com a segurança deles. Mas se a questão é cultural, né? Vale a educação, vale a educação, de tudo, né? Para tentar mudar, né? E colocar a pessoa que aqui... E parabéns a esse pai, esses pais aí, né? Que aqui a situação é diferente. Bom, uma ex-servidora da educação pode ser condenada a devolver salários mais de R$240 mil, se eu não me engano, né, que ela recebeu durante todo o trabalho que prestou à Prefeitura de Blumenau por ter falsificado diplomas. A Uniaselv falou que ela não concluiu os cursos em que apresentou os diplomas aí na Prefeitura. Uma coisa que, quando a gente ouve uma notícia dessa que chama a atenção, será que a pessoa não pensa que isso uma hora vai ser descoberto? Alguém vai descobrir, né? Será
que todos são descobertos, Jorge? Será que, né? Esse caso, 243 mil para ser exato aí, que ela vai ter que devolver aos cofres públicos. E, na verdade, ter que devolver é, assim, a gente esperar do verbo esperança mesmo, né? Que a gente não deve usar muito, porque ela deve recorrer, não deve ter talvez alguma coisa no seu nome com esse valor, e aí vai recorrer, vai prescrever, porque a justiça é morosa, e ela também não deveria responder criminalmente, cadeia para esse tipo de gente. E o poder público, que não checou de fato, né, com tanta tecnologia que existe, será que, né, não tem uma relação que pode ser pública do Ministério da Educação, de pessoas que realmente são formadas, que realmente têm capacidade? E detalhe, né, o município, ela prestou lá um concurso, tal, apresentou, mas o município colocou ela como gerente de educação especial. Pois então, mas eu te lembro que agora tem um projeto, se eu não me engano, o vereador Gilson, Sim. que tem que ser publicado o currículo currículo das pessoas que têm... Aí, nesse caso... Talvez alguém pudesse denunciar. Alguém, né, pode denunciar. Alguém aí, pode denunciar. Até você vai ficar olhando lá, né? Pode ser que alguém se toque, enfim, de olhar, poxa, essa pessoa não é formada. Não, eu estudei na minha sala, ela desistiu, faltava mais, exato, reprovou, né? E alguém vai poder questionar e quem sabe a gente faça uma peneira mais eficaz. Mas é só para cargos comissionados. Sentido. Mas nesse caso caberia, né? Caberia, claro. Nesse caso caberia, porque é função gratificada no mínimo, né? Exatamente. Bom, falando em educação, Luciane Sereta assumiu a Secretaria de Educação. Mas a discussão não foi que Luciane Sereta assumiu a Secretaria de Educação e o currículo dela dispensa qualquer comentário sobre competência para isso, porque ela tem e de sobra. A dúvida foi a permanência ou não de Patrícia Líderes como adjunta. Aliás, alguns da imprensa do Estado ainda seguem com essa dúvida. Segue porque o governador teria dado carta branca para a Sereta constituir o time dela na pasta. Porém, ao que tudo parece, e pareceu num certo momento, é que a Patrícia é queridinha do governador, tanto que existia a possibilidade de ela concorrer à prefeitura de Blumenau por intermédio do próprio governador. Ele explanou essa possibilidade, essa vontade dele, trouxe ela em vários eventos aqui na região, enfim. Mas aí tem circulado nos bastidores algumas situações que eu também não consegui levantar com precisão, Jorge Thaís, e que aí coloca algumas outras dúvidas, né? Que teria algumas investigações com relação à reforma em escolas e tal, que inclusive por isso... É atribuído a isso, né? A falta de avanços na estrutura de escolas do município. E o resultado do IDEB, a saída do ex-secretário, né? Estado, né? E aí, né, tem essa situação, mas é com relação à investigação em Blumenau, de reforma em escola em Blumenau, tá? No governo em que Patrícia pega um período da Patrícia e pega um período do Alexandre Matias ali e tal. Não acredito nisso porque... acredito pouco, né? Mas talvez a gente vá ouvir falar nisso. Porque daí também o gestor, o chefe deles é quem continua na Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado. Então, né? Enfim, seria meio que incongruente tirar ela por essa situação. Mas, de fato, está balançado. O que eu acredito, é que se sair da pasta da educação, ela não ficará sem uma outra função no governo do Estado. A Patrícia. Se houver, vai ser apenas uma mudança. Exatamente. Mudança de cargo. Posse do segundo mandato da atual diretoria executiva da ACIB, né? Cristiane Birger fica mais 2 anos à frente da entidade. O que a gente pode esperar da ACIB, né? Em discussões dessas pautas de interesse comum aqui no município, né? Avanços na infraestrutura e por aí afora.
Primeira mulher presidente da Associação Empresarial de Blumenau, que vai à reeleição, e que te confessa, assim, né, o associativismo está na veia de algumas pessoas, mas ser presidente de uma entidade como a CIB, certamente, né, não tenho dúvidas disso, que tira um tempo valioso do empresário. Mas a Cristiane vem fazendo um trabalho, eu percebo que a CIB, né, teve uma voz maior num determinado momento com relação às pautas regionais, a política... Uma participação maior, uma né? participação, talvez um envolvimento da entidade Isso. maior. E chegou a errar também, né? Lembra aquela campanha lá? A campanha do voto útil? Isso, que começou lá em 2000, e na época que o Alexandre Peters da Universal era a criação, essa ideia foi dele inclusive, tá? Da Universal, da Relojaria e Ótica Universal, e ele encampou essa campanha e deu muito certo naquele momento em que eles ajudavam, os empresários se reuniam para ajudar, inclusive financeiramente, os candidatos daqui para as eleições federais e estaduais. E o que hoje não pode mais, né? Hoje não pode ser mais feito. E que aí eles erraram aquele sem duplicação não tem reeleição, e que daí a gente ficou sem representante nenhum, né? Foi atribuído, né, um pouco a essa campanha, mas a gente não sabe se o reflexo realmente teve a ver com essa campanha, ou foi uma onda, né, que tirou os nossos candidatos. Mas que acabou caindo sobre eles, né? Então, né, talvez a Cristiane não tem muito foco nessa linha de atuação. Ela talvez pensa mais na estrutura da associação, mais nos associados e exatamente, por aí. Mas a CIB tem também, né, e outras entidades como a CDL, AMP e outras, a Intersindical, buscar ouvir pelo menos os representantes, né, das cidades vizinhas e algumas coisas, inclusive chamaram, né, prefeito, presidente do SAMAI com relação a esse aditivo da BRK, enfim. Não só chamaram, né, como junto com a OAB foi feito um levantamento técnico por profissionais com conhecimento que mostrou irregularidades. O problema é que parou ali, né? Que parou ali, no papel. E aí falta. E a gente precisa que pressão isso avance. Dos empresários. Falta pressão dos empresários. Falta muita pressão nesse sentido. Né? Inclusive sobre as decisões que a AGIR vem tomando nos últimos anos e como os cargos da AGIR também estão sendo colocados lá, né? Os cargos estão sendo, parece que... Como são ocupados. Né? Exatamente. Parece que por indicações políticas. Inclusive com denúncias no Ministério Público. Bom, vamos lá. Esperamos uma ação do Ministério Público também, né? Isso. E uma resposta para a sociedade. Olha, na Alesc avançou a proposta de compra do SESI, né? O projeto foi entregue, aumentou, né? De 31 para 43 milhões. Não será dinheiro repassado direto para a Fiesc, né? Em dinheiro, 5 milhões, sim. Parece que o Estado vai pagar pela estrutura, né, gente? O terreno é do município. Por essa estrutura, mais 3 terrenos, um em Joinville e 2 em Florianópolis. Será que agora sai? Será que agora o município toma posse dessa estrutura do SESI? Porque a Alesc está comprometida com isso. Passando pela Alesc, eu não tenho dúvida, né? Mas foi que os representantes de Blumenau colocaram como uma das prioridades. Não sei se é certo, não sei se é errado. Eu, particularmente, o pensamento do Jefferson, já trouxe isso no mês regional, já trouxe isso umas 2 vezes aqui. Não sou favorável a uma estrutura tão robusta. Daqui a alguns poucos anos vai estar numa situação caótica, abandonada, que vai se gastar mais alguns milhões para poder manter. Tomara que o município saiba aproveitar esse espaço, né? Se for para falar de futebol, gente, times de futebol são entidades privadas, como a rádio como o Mesorregional como toda empresa constituída por pessoas privadas são e tem que tocar o seu negócio, né? Custa caro e muito caro fazer futebol, mas não é, né, uma cruzada, não é o tempo das cruzadas em que se dava show, espetáculo de graça para convencer o povo a ficar calado, né? É isso que eu vejo
E, infelizmente ainda é assim, né? Ainda é assim. O povo gosta de pão e circo. E as dificuldades com o futebol em Blumenau estão evidenciadas no que se passou de dificuldade para ter a abertura do campeonato amanhã. Agora é importante, o SESI é o melhor complexo esportivo do sul do Brasil, um dos Sem melhores dúvida da América nenhuma. Latina. Pode dar muito certo, né? Pode dar muito certo. Tomara Agora, que é dê. como você falou, né? Tem que ver que projeto se tem para utilização que pode render mais para o município. Exato. Né? Quem sabe dê certo. O deputado Napoleão Bernardes conversou nesta semana com o secretário de Estado de Segurança Pública. A pauta foi a Central de Emergência do Corpo de Bombeiros de volta para Blumenau. Né? Eu me lembro do vídeo do governador Jorginho Melo, ao lado do prefeito Egídio, falando sobre retorno de Central de Emergência, que até agora não aconteceu, e segundo o secretário também não tem data para acontecer. Não tem Tem um desejo de retornar, mas quando é uma incógnita. Desejo do governador, porque o Comando Geral parece que não... O Comando Geral do Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros não teria pretensão. Tanto que nesse vídeo, o Coronel Fabiano, que na época ainda estava como o secretário de Defesa Civil, está bem desconfortável no vídeo. Está evidente ali, as imagens falam por si só. E o desconforto não foi gerado pela saída da Defesa Civil, porque ele realmente queria voltar para o Corpo de Bombeiros. Aliás, o comandante-geral vai estar aqui em Blumenau para uma reunião extraordinária com todos os militares aqui da região, envolvendo inclusive não só bombeiros militares, mas a Polícia Militar também deve participar dessa reunião. Inclusive, quem estiver de folga já está convocado. A reunião vai acontecer no Teatro Michelangelo. Não sei se eles vão abrir para a imprensa, acredito que a reunião não, mas o Comando Geral do Corpo de Bombeiros está incomodado conosco, Jorge Tais, com a gente, da imprensa local aqui de Blumenau, que estamos noticiando esses transtornos que a centralização da central, e eu não digo aí a questão de estar em Balneário Camboriú, o que tem dado transtorno é uma centralização para a região mais populosa de Santa Catarina, né, que tem suas peculiaridades, enfim, e o comando quer entender por que a imprensa está batendo tanto no Corpo de Bombeiros, que completa 100 anos esse ano, instituição centenária. Só que o comandante-geral, no qual eu reconheço seu trabalho frente à Defesa Civil, tal, acho que ele continuaria sendo um excelente profissional no comando da Defesa Civil. No Corpo de Bombeiros, ele tem tomado algumas decisões que são bem questionáveis com relação às vidas das pessoas. Eu recebi informação que parece que eles vão eliminar, olha, um alto percentual de viaturas nos quartéis do Corpo de Bombeiros. Eles não querem... Vão lá. Por exemplo, região aqui de Blumenau, Timbó, Brusque, Gaspar, Benedito Novo, Rio dos Cedros. Essa região aqui toda compete ao Corpo de Bombeiros, ao 3º Batalhão. Então vamos lá. Um caminhão reserva fica aqui no batalhão em Blumenau. Se quebrar o de Timbó, aí desloca esse caminhão para o quartel de Timbó. Mas se enquanto aquele caminhão de Timbó tiver em manutenção em Gaspar precisar, vai ficar sem caminhão. É isso que parece que ele baixou uma portaria nesse sentido. Olha, Coronel Fabiano, espero que isso não seja verdade. Porque se for, é o mais absurdo possível. Não tem cabimento, né? Viaturas quebram. E tem mais, né? Virou um número competitivo. Daqui a pouco a gente vai ver o Corpo de Bombeiros, ou talvez no final do ano, atendemos mais 40% o número de ocorrências comparado a 2024, ou algo nesse sentido. Eles querem os números, os cliques, os likes, eles querem expor esses números. Está bem evidente isso, e eu tenho recebido informações nesse sentido, e tem muita gente com medo de falar comigo porque militar é perseguido. Né, oficiais, praças, então, nem se fala. Mas é o seguinte, virou uma espécie de competição entre Corpo de Bombeiros e SAMU. Por isso, os bombeiros estão esgotados fisicamente
E daqui a pouco as viaturas vão quebrar mais, tem viatura circulando 500 km por dia. Porque os caras saem para resgatar morcego em varanda de residência, sapo, tirar sapo de dentro de casa. Sério que chamam o Corpo de Bombeiros para isso? Em Palhoça, uma viatura foi despachada, Jorge Tais, para atender um cachorro atropelado. Eu não estou falando que o cachorro atropelado não precisa de atendimento, mas não é o Corpo de Bombeiros, nem o SAMU, gente que salva vidas humanas, que tem que ser deslocado para esse tipo de ocorrência. Tirar sapo de dentro de residência, tirar esquilo de estacionamento. O esquilo, um bicho que ninguém pega, ninguém vai alcançar um esquilo. Do jeito que ele entrou, ele vai sair. E aí, assim, cabe também o Corpo de Bombeiros orientar a população, nós também, que você não precisa chamar o Corpo de Bombeiros porque tem um morcego na varanda da sua casa. Fecha a janela que ele vai embora. Ainda se fosse uma idosa em situações bem delicadas e um morcego dentro do quarto, tal, acamado, alguma coisa assim, ainda seria de se entender. Mas estava na varanda de casa. Esquilo, morcego, gato. Gente, aí quando você precisar do Corpo de Bombeiros não vai ter viatura. Já teve reflexo disso. E tá tendo. E os bombeiros, eles não estão tendo tempo para sentar na cadeira. Estão esgotados. E isso só tem um ano, essa medida, tá? Então tá aí, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros tem muito a explicar. Saída da central do Corpo de Bombeiros, uma centralização inexplicável. Esse número excessivo de geração de ocorrências. A retirada das viaturas de backup. Vão fazer o que com essas viaturas? E também, né, me fugiu aqui, mas tem mais... e o Arcanjo 03? Tá ainda em conserto, né? Pois é, era para voltar no final de abril, mas a burocracia do Estado, da onde vai vir a verba, tal, parece que 300 mil reais, não queriam pagar, demoraram para pagar, a agente da imprensa fez barulho, mostrou esse descaso, equipe do Arcanjo indo todo dia para Balneário Camboriú. E segunda-feira, o Águia 07 vai baixar também para manutenção. Então, aí eles vão deixar... Não vai ter aeroatendimento. Não vai ter aqui na nossa região, não vai ter. Né? A não ser que deslocar de uma outra região do estado. Segunda ou terça-feira o Águia vai baixar, já está agendado. Tá, gente? Então, eu tenho informação... Coronel, Fabiano, eu tenho informações, embora o senhor tá aí falando até do meu nome, né? Junto à corporação... Mas o senhor que precisa resolver os problemas, não sou eu. A gente tem que noticiar. E eu também sou cidadão blumenauense, né? Vivo aqui, vivo no Vale do Itajaí e vou continuar cobrando. A imprensa vai continuar cobrando. Aí, agora, a previsão é que essa peça já chegou no Brasil, essa peça que necessitava, mas demorou para ser comprada, demorou para ser encontrada. E agora... uma questão aduaneira aí de alfandegária, né? Que está demorando para que essa peça seja liberada. Liberando as questões aduaneiras, aí vai ser instalado no Arcanjo, o Arcanjo 03 volta a operar aqui em Blumenau região. Tomara que seja logo, né? Porque a gente precisa. O governador vai vir para cá na segunda-feira? Segunda-feira, dia 2, né? É isso? Dia 2 é segunda-feira, mas está confirmado isso? Porque até agora no estado não divulgou nenhuma agenda. Não, perguntei para o assessor direto ao governador, não recebi. Estão todos bravos comigo. O político é assim, né, Jorge? Tu não pode cobrar, tu tem que sempre bajular, enfim. E até fui criticado, que eu entrevistei o prefeito, dei risada. Teve leitor que eu sorri, né, na entrevista. Teve leitor que eu não... Gente... Faz parte. Mas, enfim... Né? A gente cobra, aí quando a gente cobra, aí são as autoridades que se sentem pressionadas e vêm para cima da gente. Parece que existiam outras duas datas. Uma, o deputado Ivan Nats divulgou para o nosso colega, o Alexandre Gonçalves, seria 28 de abril, isso não se confirmou. Uhum. Depois houve um possível agendamento para o 22 de maio, não se confirmou. A agenda oficial do governador, ela é restrita à data atual. Então, se você entrar na agenda do governador, você vai ver os eventos de hoje ou de ontem. Então, não tem os eventos futuros, o que eu acho isso um erro
também, né, a Casa Civil lá não divulga questão de segurança, tal, isso nunca existiu, gente. Né? O Moisés que exagerava se achava mais vulnerável que o presidente dos Estados Unidos, mas com relação à segurança. Mas a Casa Civil poderia divulgar esses eventos oficiais do governador com antecedência, né? Então ainda não está confirmada essa vinda do governador segunda-feira para cá, para Blumenau. Outro assunto, Jefferson, o Senado aprovou nesta semana um projeto que inclui guardas municipais no guarda-chuva da segurança pública. O que isso significa? Significa que a guarda municipal passa a ter poder de polícia, as cidades podem utilizar recursos da segurança pública federal para a compra de armamentos, equipamentos e formação de guardas. Só que esse projeto, né, não equipara a guarda municipal com o salário de um militar, por exemplo, ou policial civil. É diferenciado. Fora isso, ele pode exercer fiscalização, combater crimes e por aí afora nos municípios. Vira uma guarda policial municipal. Isso, como existe nos Estados Unidos, né? Por exemplo, polícia dos municípios. Mas é importante, e mais uma vez, vai ter gente que vai ficar bravo comigo, né? Guarda municipal é diferente de guarda de trânsito. E os guardas municipais de trânsito de Blumenau precisam entender isso, colocar isso na cabeça e parar com essa esperança do verbo esperançar, né? Porque Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau não é uma guarda municipal. Guarda Municipal de Trânsito, a primeira do país, também centenária, merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso respeito. Mas vocês são profissionais do trânsito. Ponto final. O prefeito já deixou isso bem claro na sua campanha eleitoral e já declarou isso depois da sua eleição. Guarda de trânsito, inclusive se vocês repararem, não está mais, no governo anterior, as viaturas eram plotadas como alguns queriam, né? Não existia uma uniformidade, inclusive. Estava lá, em algumas viaturas, Guarda Municipal de Trânsito. Agora está definido. Inclusive, se vocês observarem aí nos escudos das viaturas, Guarda Trânsito, só está escrito Trânsito. E a tendência é que tudo se mude. Então, no uniforme, Trânsito, vai estar Trânsito lá. Isso é um desejo e, do meu ponto de vista, correto do atual prefeito. E aí, talvez, e ele também declarou isso, ele tem a intenção, sim, de criar uma guarda municipal, guarda armada, uma nova guarda para a cidade de Blumenau. Mas isso custa caro, caríssimo. Mas essa abertura possibilita, né? Porque agora o município pode usar recursos federais. Exatamente, né? Então, essa abertura possibilita. E não significa que os guardas de trânsito, aliás, está praticamente impossível disso acontecer, de virarem guarda municipal. Isso não vai acontecer. Continuará tendo a guarda municipal para atendimento do trânsito, guarda de trânsito, e pode ser criada então uma guarda municipal. O guarda de trânsito que quiser ser guarda municipal, ele terá que prestar um concurso como todos os outros concorrentes. Então é importante isso deixar bem esclarecido para a população. Eu torço para que Blumenau tenha guarda municipal, porque está faltando segurança nas ruas. E muita. Bom, nessa questão desse projeto aprovado no Senado, ele também amplia um pouco a questão do poder ostensivo do agente de trânsito. Uhum. Nas vias em que ele fizer essa fiscalização, ele também vai poder atuar ostensivamente. Em caso de assalto, por exemplo, sim, né? Sim. Um assalto ocorrido e o agente de trânsito, ele vai poder. E também em outras possibilidades que ele possa vir a ser acionado pela Guarda Municipal, ou pela PM, ou pela Polícia Civil.
em caso de necessidade em vias, perseguição Sim. ou algo nesse sentido. Exato. Então, com certeza, ele vai ter que passar por um novo treinamento, né? Bem E lembrado. talvez até pode avançar em novos equipamentos ou até armamentos para isso. Se falando em treinamentos e novos equipamentos, Jorge Tais, Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau está abandonada fazem alguns anos. Eles não recebem treinamento, treinamento de atendimento ao cidadão, do que é competência deles, do que não é competência. Eles mesmos estão perdidos. Estrutura, né? Agora eles vão para o prédio da antiga Unimed ali, né? O antigo prédio da Unimed. Vai ser mexido na hora deles. Então, um guarda do plantão que atende os acidentes, eles ficam 24 horas de plantão e, salvo engano, eles folgam 32 horas. Posso estar enganado, tá, gente? Com relação a essa folga. Eu sei que o plantão é 24 horas. Nessas 24 horas, eles têm um alojamento que eles podem descansar um pouco, enfim. Nesse novo prédio, parece que não tem estrutura para isso. Então, eu estou falando de estrutura. Eles não têm estrutura física, não têm treinamentos, eles não têm uma palestra sobre... um treinamento sobre defesa pessoal, né? Não tem área de um treinamento jurídico em qualquer instituição. Jorge Tais, você tem quantos anos de profissão? 45. Quantos treinamentos, quantas palestras de comunicação, quantos eventos, a CAERT, enfim, a gente participa, né? No meu caso não a CAERT, mas eu sigo e vendo também para os meus colaboradores, vamos aproveitar, gente, a gente precisa se reciclar, né? Então a gente precisa evoluir. Os guardas municipais de trânsito de Blumenau não tem isso. Não, ninguém sabe me responder quando foi o último. Então, 3, 4 governos, e aí episódios ruins acontecem. Porque eles precisam receber instruções e nem isso recebem. Treinamento, né? Jefferson Santos, Portal Meso Regional, com a Semana em Foco, os destaques que marcaram esta semana pela visão do Portal Meso Regional. Obrigado pela tua participação. Sou eu quem agradece sempre, Jorge Tais. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Itaberá, Jorge Tais, Rafael aqui, né? Rádio Itaberá, Bandeirantes, sempre abrindo os microfones aqui para o Meso Regional. Muito obrigado, é um privilégio, um bom final de semana a todos. Se beber, não dirijam. Um beijo para quem é de beijo, um abraço.